Olá, gente, estamos de volta, dando continuidade à aula de conceitos da semana 1 de Física 2. Na aula anterior, eu apresentei para vocês um sistema harmônico simples, que é o mais usado nessa parte da física, que é um sistema de mola, com um objeto oscilando. Esse objeto oscilando, ele tem duas posições limites, né? A amplitude negativa e a amplitude positiva. Então o objeto ele nunca sai desse confinamento, a gente pode falar. E ele oscila em grande parte por conta de uma força inicial que foi dada e não interessa pra gente a situação. E ela é mantida por conta da mola, que ela exerce forças, uma hora num sentido, outra hora no sentido contrário. Então isso mantém o objeto oscilando entre duas posições. Agora, a velocidade que ele varia, a posição que ele ocupa, a velocidade que ele assume, assim como a aceleração, dependem de vários fatores. A gente já tinha colocado também isso na aula passada. Então, ele vai ter uma posição que varia com o tempo, e é uma função trigonométrica porque é um movimento cíclico, já que ele sempre passa pelos mesmos valores, pelas mesmas posições. Acontece a mesma coisa com a velocidade, porque uma hora ele está acelerando, outra hora ele está desacelerando. E essa variação da velocidade é causada pela variação da aceleração, que por sua vez é causada pela variação da componente força exercida pela mola sobre o objeto. Deste movimento de oscilação, a gente tira parâmetros muito importantes para a gente entender esse movimento, que é o período, é o tempo que demora para completar cada ciclo, a frequência ou frequência angular, que é o número de ciclos por segundo, ou ciclos trigonométricos por segundo, arcos trigonométricos por segundo. Fatores muito importantes, a constante da mola, a gente chama de K, e a massa do objeto. As fórmulas que relacionam todos esses parâmetros a gente já tinha apresentado na aula anterior. Nessa aula, eu vou apresentar uma situação mais complexa do movimento harmônico, que é o movimento harmônico amortecido. Enquanto que no movimento harmônico simples, eu considerava que o objeto, uma vez que ele começasse a oscilar, ele oscilava eternamente. Agora, no movimento harmônico amortecido, o que acontece é que, ao longo da oscilação, o objeto perde energia, seja por que motivo for, ou atrito, mudança da densidade do ambiente. A gente chama isso, essa força contrária, que acaba dissipando a energia do sistema, de força viscosa. Ela é normalmente apresentada por menos B vezes V. A força viscosa é igual a menos B vezes V. Ela é negativa porque ela é uma força sempre contrária à velocidade, como se fosse uma força de atrito mesmo. Se o objeto está se deslocando nessa direção, então ele tem velocidade nessa direção e sentido, a força está, essa componente de força ela está apontando para o outro lado. Ela nunca ajuda o deslocamento do objeto, ela sempre atrapalha. Dessa maneira, ela retira a energia do sistema, né? Ela pode converter em outros tipos de energia, que não interessa para a gente, mas o importante é que o objeto ele vai se desacelerando, ele vai perdendo a energia dele. Então não é mais um sistema completamente conservativo.
Na aula anterior, eu tinha apresentado como seria uma representação gráfica de um movimento harmônico simples, né, considerando a posição do objeto em função do tempo. Então aqui nesse eixo eu tenho o tempo dado em segundos, neste eixo eu tenho a posição x em relação ao ponto de equilíbrio, também dado em segundos. Então se eu considerar uma função cosseno, o movimento harmônico seria esse. Então, ele seria um movimento cíclico e ele sempre volta para a posição. Ele sempre alcança as posições de amplitude máxima e mínima, não importando o tempo decorrido. Então ele teria esse comportamento de maneira eterna. Agora, no movimento amortecido, um oscilador amortecido, o que acontece? Eu tenho uma posição inicial de máximo, que é a partir do momento que eu começo a observar o sistema. Então, uma apresentação muito boa. Mas a ideia é essa. Conforme o sistema vai perdendo energia, o objeto não consegue mais alcançar as posições de máxima amplitude. Então tem uma posição de amplitude máxima inicial e depois essa amplitude vai diminuindo, diminuindo, até que o objeto pare de se mexer. Tem alguns detalhes mais específicos, mas eu acho que é melhor trabalhar isso diretamente nos exercícios. Os exercícios já estão todos prontos, já estão todos resolvidos no canal. Então vocês podem ir lá verificar. Também tem pontos importantes com relação à frequência natural. Agora a gente vai ter isso, né? Vai ter a frequência natural, vai ter a frequência modificada. Bom, mas isso eu vou deixar para vocês verem nos exercícios, porque aí já fica uma aplicação bem mais prática. Então essa seria a principal diferença, né? Enquanto que no movimento harmônico simples você tem uma oscilação eterna com as mesmas características, sempre o objeto sempre alcançando os dois pontos de amplitude máxima, no movimento harmônico amortecido você não tem mais isso, você tem uma perda de energia definida por essa equação e a representação gráfica é mais ou menos essa. Não está em escala, não está bonitinho, mas eu só queria que vocês observassem a diminuição da amplitude ao longo do tempo. Então vai ter um momento que o objeto não vai mais se mexer. Legal? E aí a gente pode caracterizar esse movimento como crítico, subcrítico. Tem mais uma outra situação. Exatamente é isso. Crítico ou subcrítico. Depende de quantas oscilações ele consegue fazer antes de parar. Assim, tem o supercrítico, o crítico e o subcrítico. No subcrítico, ele consegue fazer ainda várias oscilações antes de parar. No subcrítico, se não me engano, ele só faz uma oscilação e para. No supercrítico, ele não consegue sequer completar uma oscilação, porque a força viscosa é muito alta ou algumas outras características impedem. Então, o oscilador faz simplesmente isso. Ele está aqui numa posição de amplitude máxima, e simplesmente se desloca até a posição de zero. Normalmente, num sistema movimento harmônico simples,
você pode ter essa representação gráfica também, que vocês vão ver nas aulas do professor Bindilate. Tem uma posição de máxima, posição de equilíbrio. Ele varia assim. Movimento harmônico simples. Na verdade, seria mais ou menos assim, né? Alterando assim. No subcrítico, ele faria mais ou menos isso. No supercrítico, ele não conseguiria oscilar, ele iria direto. A mola teria força somente para deslocá-lo até... Às vezes nem chega no ponto de equilíbrio, ele chega próximo ao ponto de equilíbrio até que as forças se anulem. Mas, eu falo, vocês vão entender isso com os exercícios também. E nas aulas do professor Guindilati, vocês podem não gostar muito dele, mas tem umas simulações muito interessantes. Ele faz no computador as simulações desses movimentos amortecidos. Então é bem interessante e é bem didático. Beleza. Essa vai ser uma aula bem mais rápida do que a aula anterior. Eu só queria apresentar, além da representação gráfica, também a mudança da função horária. No movimento harmônico simples, tinha uma equação razoavelmente simples, que era dado por x de t igual a amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ. Agora, no amortecido, essa equação fica muito mais complexa. Amplitude vezes exponencial de menos meio de gama t vezes cosseno de ômega t mais φ. Então percebam que tem agora a diferença, esse termo exponencial de menos meio de gama t. O gama, assim como o b, aquela equação da força viscosa, são as componentes de amortecimento. Em muitas literaturas não tem esse gama. Esse gama ele meio que aparece só para facilitar essa equação, porque senão eu teria que colocar B sobre M aqui. Tá? Então, eu vi em alguns casos que a literatura não considera esse gama. Mas tanto gama como B são constantes de amortecimento. É claro que a unidade deles vai ser diferente e os exercícios podem fornecer gama ou B, dependendo da situação. O grande problema, no meu entender, é que quando você precisa fazer derivada disso, para conseguir as fórmulas horárias da velocidade e da aceleração. Por conta desse termo, você vai ter que usar regras de derivação mais complexas do que a gente estava usando até agora e as equações vão ficar enormes. Vocês vão ver no exercício de avaliação da primeira semana. É um exercício bastante extenso. Por isso vocês precisam pegar o costume de derivar esse tipo de equação e de conseguir manter, né, de criar um método para vocês resolverem essas equações da maneira correta. Dê uma olhada lá nas aulas de resolução. Uma coisa que eu não havia explicado na aula anterior, que é muito importante, era a questão da defasagem φ.
Acabei cortando na aula anterior porque já tinha ficado uma aula muito extensa. Φ é chamado de defasagem. Ou ainda, a gente pode considerar que ele é a condição inicial. Quando já é dado uma função, apresentada uma função no exercício que φ é igual a zero, não tem muito problema. Mas o φ, quando ele existe, ele vai deslocar esse gráfico para a esquerda ou para a direita. Se ele for positivo, ele vai deslocar o gráfico para a esquerda. Se ele for negativo, ele vai deslocar o gráfico para a direita. Por que isso? Vocês se lembram que lá na equação horária, pegar dados, movimento harmônico simples mesmo, A vezes cosseno de ômega t mais φ. Se eu considerar que φ é igual a zero, então x de t é igual a vezes cosseno de ômega t. Tudo bem? No instante igual a zero, essa fórmula ficaria simplesmente A. Por quê? Porque eu teria cosseno de ômega vezes zero, né? Porque eu estou no instante zero. Então, x de zero seria igual a vezes ômega, qualquer que seja o valor dele, vezes zero, o resultado dessa multiplicação será igual a zero. Então, terei A vezes cosseno de zero. Cosseno de zero, para quem lembra dos ângulos notáveis, lembrar que cosseno de zero é igual a 1. Então, A vezes 1 vai ser igual a A. Colocando isso no gráfico, eu digo que no instante zero, a posição do meu objeto que está oscilando coincide com a posição de amplitude máxima positiva. Então ele estaria aqui. É justamente esse gráfico que representa uma função cosseno. Se φ for diferente de zero, percebam que mesmo no instante zero, essa parte vai ser zero, né? Ômega t vai ser zero, só que ainda vou ter o cosseno de um ângulo. Vai ser o cosseno de φ. Então, a posição inicial, né, desse objeto que está oscilando não vai ser exatamente a posição de máxima amplitude. Ele vai ser um pouco menor. Aí, cosseno de um ângulo pequeno, né, mesmo que a defasagem seja muito pequena, cosseno de um ângulo pequeno vai ser próximo de 1, mas não vai ser igual a 1. Isso vai querer dizer que o objeto, no instante igual a zero, ele não vai estar na posição de equilíbrio. Ele pode estar mais para cá ou pode estar mais para cá. Vai depender do valor e do sinal da defasagem. Isso significa que nem sempre quando a gente começa a observar um sistema que está oscilando, a gente consegue pegar no exato momento que o objeto está na posição de equilíbrio ou em uma das amplitudes, o que facilitaria o cálculo. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, né, no instante igual a zero. E é justamente isso para que serve a defasagem φ, para conseguir mostrar matematicamente em que posição ele está. Muitos exercícios podem perguntar isso. Eles vão dar informações de período, constante da mola, massa do objeto, vão falar a que distância ele está do ponto de equilíbrio ou alguma outra condição. Eles podem dar informação de velocidade, por exemplo, e a gente tem que encontrar a defasagem φ. Ou a gente ainda precisa calcular a defasagem φ para obter algum outro valor. Por exemplo, a posição que ele se encontra distante da posição de equilíbrio.
Então, é sempre um grande entrelaçamento desses parâmetros. Às vezes, o exercício pede calcular um parâmetro, só que para chegar nesse parâmetro, você precisa calcular vários outros. É nisso que está a importância daquele conhecimento, experiência em manipulação algébrica. Você saber que você não consegue muitas vezes calcular diretamente algum parâmetro que o exercício pede. Então você precisa calcular outros parâmetros para chegar nele. E no caso do movimento amortecido, se torna um pouco mais complicado, porque as equações de velocidade e aceleração, né, uma vez que são derivadas da posição, se tornam equações muito extensas mesmo. Então requer um nível de atenção muito alto para resolvê-los. Então, não desmereçam esse conteúdo, estudem e façam muitos exercícios. Tem muitos exercícios de apoio já no canal e os exercícios de apoio que já são resolvidos pelos professores da Univesp, pelos tutores, estão disponibilizados no AVA. Então, não deixem de dar atenção nos exercícios de apoio, beleza? Bom, é isso, gente. Essa aula realmente foi curta, só para complementar o que eu já tinha falado na aula anterior. Falar um pouco de oscilação amortecida. Na próxima aula, que já vai ser com conteúdo da segunda semana de Física 2, eu vou falar de oscilação forçada. E ela ainda é mais complexa do que oscilação simples e oscilação amortecida. Então, obrigado pela atenção, a gente se vê na próxima aula.